Olá, aqui é a Carol do Ateliê Cromo e eu tô aqui para mais um vídeo Tira a Dúvida. Uma das perguntas que eu mais escutei ao longo da minha carreira como professora de fotografia e que eu vejo que é uma dúvida bastante recorrente, né? Em diferentes contextos aí por diferentes fotógrafos, é que equipamento comprar, né? Como fazer a escolha do equipamento que eu vou adquirir. Essa não é uma questão simples, né? Ela envolve a gente pensar vários detalhes. Bom, a primeira coisa, antes de mais nada, é decidir se você vai investir numa câmera super zoom ou numa DSLR, né? Ou numa câmera que troca lente. Essa escolha, ela basicamente se resume no seguinte, né? Eu quero ser um fotógrafo mais leve, carregar pouco equipamento e me resolver com pouco equipamento, nem que seja sem alcançar o melhor desempenho possível em todas as situações, mas eu quero ser um fotógrafo leve. Ou eu sou alguém extremamente rigoroso tecnicamente e quero precisão, mesmo que para isso signifique ter que carregar bastante coisa, investir mais dinheiro, investir mais tempo em formação para usar equipamentos, né? Porque a gente também não pode deixar de considerar que cada vez que a gente acrescenta mais algum equipamento na nossa lista, né, de acessórios e de brinquedos, é mais alguma coisa para a gente aprender a usar, né? Então, quando você decide ser um fotógrafo leve, e eu acho até que vale, antes de mais nada, considerar que eventualmente dá para ser as duas coisas, né? Eu tenho uma super zoom e eu tenho, obviamente, uma câmera profissional, uma câmera reflex, e aí, dependendo um pouco do tipo de situação que eu vou enfrentar, eu opto por ser uma fotógrafa leve ou uma fotógrafa técnica. Então, vamos batizar aí dessa forma, né? Então, mas supondo que a sua escolha seja inicialmente ou você esteja buscando uma câmera super zoom, né? O que eu tenho que observar na hora de comprar a minha câmera super zoom? Bom, primeira coisa, minha sugestão de marca no que diz respeito a uma super zoom é a Canon. Eu gosto mais dos sensores da Canon, né? Em relação a outros fabricantes, né? Mas mais até do que isso, porque escolher a marca tem a ver um pouco com o tipo de cor que você quer, algumas formas de lidar aí que tem a ver com a característica técnica do sensor, né? Mas mais do que isso, eu acho que as duas coisas importantes para vocês observarem é a quantidade de vezes de zoom que essa câmera vai ter, né? Então tem excelentes modelos aí de mais de uma marca, a Sony também é uma boa marca, a Nikon também é uma boa marca, com 20 vezes de zoom, 30 vezes de zoom, até 50 vezes de zoom. Atenção para sempre observar para o zoom ótico, hein? Eu já fiz um vídeo aqui diferenciando o zoom ótico do zoom digital. Então o zoom digital ele serve para muito pouca coisa. Então quando estiverem pesquisando e querendo saber, observem pelo zoom ótico. A outra coisa é a resposta da câmera do ponto de vista de ruído, tanto quando vocês estiverem usando ISOs muito altos, como quando vocês estiverem fazendo longas exposições. Essas duas questões são efetivamente muito mais relevantes do que, por exemplo, observar quantos megapixels aquela câmera vai ter, tá? A grande maioria das câmeras hoje, principalmente no que diz respeito em super zoom, tem muito mais megapixel do que a gente precisa, tá? Então cuidem do zoom e cuidem da questão do ruído. Agora, se você é um fotógrafo mais técnico e vai optar consequentemente por adquirir um equipamento SLR, um equipamento que troca objetiva, que permite a gente anexar vários outros itens e acessórios, aí a resposta começa a ficar um pouquinho mais sofisticada, né? Um pouco mais difícil de indicar para vocês o que seria um equipamento ideal,
porque aí vai depender muito do tipo de fotografia que vocês forem desenvolver. A minha recomendação aí, nesse caso, antes de mais nada, é que vocês saibam que tanto o Nikon como o Canon, apesar da rixa histórica e quase de campo de futebol entre os dois fabricantes, os dois equipamentos são igualmente bons, igualmente eficientes, né? Claro que tem lá as suas características. Eu particularmente tenho Nikon, mas já convivi muito com câmera Canon aqui no ateliê dando aula e tal, e tenho absoluta convicção de falar que qualquer uma das marcas vai deixar você muito satisfeito. É muito mais uma questão de vocês se adaptarem, até de vocês conhecerem colegas que têm uma marca ou outra, e aí isso muitas vezes também dá uma confiança maior de trocar equipamento e de trocar informação. Aí, além disso, eu acho que primeiro a gente tem que escolher a lente do kit, né? Aquela lente basicona que a gente vai usar a maior parte do tempo. Em muitos modelos, a lente que costuma vir é a 18-55. Ela, não vou dizer que ela é uma lente ruim, mas é uma lente com muito pouco zoom. E isso significa que vocês terão que fazer muitas trocas de objetiva, né, ao longo do trabalho de vocês. Então, se puderem substituir a 18-55 pela 18-140, 18-135, dependendo aí se você está usando o Nikon ou Canon, eu acho que é um investimento bastante legal. Além disso, o que eu costumo ver que a maior parte dos fotógrafos acaba sentindo a necessidade, que eu particularmente considero também como um excelente investimento, é uma 50, tá? Uma 50 fixa, é uma lente muito clara, então vai ajudar muito no seu trabalho em condições de luminosidade não tão boa. E também é uma lente que vai dar um desfoque de fundo muito bom. Então tá aí a minha segunda recomendação de lente para quem for investir numa DSLR. Acompanhe o trabalho da gente, então, aqui no Insta, falando de dúvidas técnicas. Mande as suas dúvidas, não precisa ser só na hora que a gente pergunta sobre o que vocês querem saber. Pode mandar um direct pra gente com as suas dúvidas que a gente vai contemplando aí nas nossas respostas. Um abraço e a gente se vê.